Vamos aproveitar hoje que eu estou fazendo a carga das plantas que vão para a exposição de Maceió e de Santo André já nessa semana, e arrumando plantas, e eu vou ensinar vocês uma técnica que, para aqueles que gostam de levar suas plantas em exposição, seja profissional, seja amador, vai ajudar a chegar com plantas em melhor estado na exposição. A gente que frequenta muito exposição, a gente está cansado de ver pessoas que cultivam sua orquídea com o maior carinho, com o maior cuidado, tem aquela floração espetacular, e aí pegam aquela planta, bota ela dentro de uma caixa ou enfia aquilo dentro do carro, de qualquer jeito, e aquela planta chega na exposição numa condição muito ruim. Ela bate, ela quebra, ela cai. Então, vocês vejam bem, uma planta como essa daqui, é uma planta de boa qualidade, uma planta digna de exposição, e que, por não ter sido transportada de forma correta, ela chega na exposição muitas vezes desse jeito, né? Toda destruída, toda ferrada a planta, a floração. Então, qual é o que acontece com isso? Essa planta chega lá na exposição, isso para vocês que frequentam a exposição, que levam suas plantas em exposição, essa planta já não vai ter nenhuma possibilidade de ser reconhecida nessa exposição. Então, essa planta, ela será solenemente desprezada numa exposição. Então, a ter uma floração desse tipo, seria melhor poupar essa planta desse destino inglório e nem deixar florir. Corta as flores e, na verdade, você perdeu-se a floração dessa planta pelo transporte mal feito. Isso acontece com muita frequência em exposição, é um problema bastante comum. E então eu vou dar umas dicas para vocês de como é que a gente evita esse problema. Como é que a gente pode transportar as nossas plantas para a exposição, sejam cattleyas, sejam vandas, sejam phalaenopsis. Como é que a gente pode levar isso para uma exposição e chegar no evento em boas condições, com as plantas bem arrumadas. Dá um pouco de trabalho e vocês vão precisar ter alguns materiais. Então, como em qualquer coisa, qualquer atividade nessa vida, vocês têm que ter um material próprio para esse transporte, né? Para ter essa movimentação dessas plantas. Os materiais são, pela ordem, estaquinhas de bambu, para fazer o escoramento, o estaqueamento disso. Essas estaquinhas de bambu vêm em várias medidas, vários tamanhos. Esse aqui é um de 45 centímetros, mas tem maiores, tem menores, tem de todo tamanho, tá? E chega até 60 centímetros. E essa é uma ferramenta, é um material imprescindível para se estaquear uma planta. Outro material seria, obviamente, tesoura, uma tesoura comum, uma tesoura mais pesada, um alicate de corte, todos os materiais vocês vão precisar. O arame que a gente usa para fazer o escoramento das flores não é um arame comum, é um arame revestido, duplo, ele é duplo. Então ele é um arame, ele é duplo, né? Ele é achatadinho, né? E ele é até a certo ponto rígido, ele pode ser entortado do jeito que se quiser, mas ele mantém a forma, ele é razoavelmente rígido, é o chamado arame floral, existe ele de um fio só, eu não recomendo, eu acho ele muito mole, esse aqui de 2 fios é o mais próprio para fazer esse trabalho. No caso específico dos phalaenopsis, quer dizer, o phalaenopsis dá uma floração numa haste comprida e às vezes fica até meia caída, então a gente tem que fazer o escoramento disso, porque senão isso vai viajar, vai bater, vai dar uma série de problemas. Então, no caso do phalaenopsis, que é cultivado de modo geral no vaso plástico, nós podemos usar aquela famosa âncora que eu mostrei para vocês em alguns outros vídeos. É uma âncorazinha plástica e ela se encaixa
na beira do vaso. Então você pega e coloca ela aqui e ela fica aqui na beira do vaso. E ela tem uma série de furos de várias medidas, vários diâmetros, e isso permite que a gente possa usar esse arame. É um arame revestido, rígido, né? Por quê? Porque como a haste é comprida e chega aqui no final, ela dá essa curva, o que a intenção é manter ela em pé, mas mantendo essa curvatura natural. Nós não queremos forçar a planta para ficar assim, nós queremos que ela tenha essa curvatura e por isso o arame é interessante, tá? Ok, esses materiais, outro material importante que a gente usa são os plásticos de proteção. Esse é um plástico, é um celofane próprio para isso, ele tem os furinhos, ele é um plástico bem liso, molinho. A nota que a gente dá, o detalhe que a gente pode informar isso, desse plástico, é que ele é utilizável apenas uma vez. Ou seja, você usou ele para embalar a sua planta, chega lá no local, você vai tirar ele, você vai descartar ele. Você não pode reaproveitar esse plástico, porque esse plástico, depois que ele está amassadinho desse jeito aqui, ó, como normalmente chega, qualquer lugarzinho desse aqui, qualquer quinazinha dessa aqui, desse amarfanhado desse plástico, se entrar em contato com a flor, vai queimar essa flor. Ela vai ferir essa flor. Então a gente só usa ele uma vez. Usou, joga fora. Não vou jogar aqui em cima do gato, tem um gato dormindo aqui. Ok. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é estaquear as plantas para que elas possam permanecer numa posição tal e fazer uma distribuição melhor dessas flores, para não ficar amontoado. Vocês vejam um exemplo aqui. Essa é uma planta maravilhosa, uma Miriam Suzuki. A planta está realmente muito bem florida, 3 flores, mas ela saiu meio amontoada aqui, né? Uma para cá e uma amontoada aqui em cima. Parece um dente do siso, né? Então a gente aproveita aqui, na hora que vai colocar o estaqueamento, a gente dá uma distribuída melhor nisso aqui. Não é um artificialismo, é apenas uma apresentação melhor para essa planta. E a gente faz isso usando o bambuzinho e o araminho, e depois a gente protege ele com plástico. No caso das vandas, vamos ver o caso de uma vanda, o que a gente faz é, nós nos limitamos a fazer eventualmente um escoramento dessa haste floral, aqui nessa haste de suporte, para que ele não quebre com o próprio peso. Às vezes a floração da vanda é tão grande, tão pesada, que ao transportar essa planta, essa haste quebra. Então a gente coloca um araminho aqui, fazendo uma muletinha aqui, e nós vamos colocar o plástico. Como eu falei para vocês, esse celofane, ele vem em várias medidas. Esse aqui é 26 por 30, que é o mais usado. É a medida mais usada para se proteger uma flor ou duas. Existem outras medidas. Aqui tem um aqui, mais largo, que é 30 por 30. Então a gente usa este mais largo quando a gente está lidando com plantas assim com 3 a 4 flores, ou flores maiores, porque nós queremos que essa planta fique, vamos dizer assim, o plástico assim, envolvendo ela, mas sem apertar, sem esmagar a planta e sem deixar ela solta demais. Então o plástico tem que ser na medida certa. Existem vários fornecedores de plástico, você pode até comprar ele em rolo e você mesmo cortar. Eu prefiro comprar ele já cortado, tem vários fabricantes. Existe uma medida aqui, que esse aqui é o 25 por 45. Este mais compridinho tá na cara, né? É para o Phalaenopsis, que normalmente ele dá ao longo de uma haste e você tem que ter um plástico mais comprido para proteger isso aqui. Então nós vamos fazer o seguinte, e obviamente também vocês vão transportar as plantas, você não vai levar isso solto dentro do carro. Você vai pegar isso e vai carregar numa caixa de papelão. Não vou fazer merchandising do fabricante não, tá? É uma caixa de papelão com furos apropriados para aquele tamanho de vaso. Essas caixas existem à venda nos locais especializados com a medida que a gente quiser. Tem dele pequeno, para vasinho menor, tem dele vaso maior. Esse aqui é próprio para o pote 15 centímetros, que é o vaso mais utilizado pelos profissionais. Então ele encaixa certinho e com isso
essa planta não corre o risco de tombar dentro do transporte, tá? Então nós vamos ver como é que se faz vamos fazer um escoramento aqui, para vocês verem. Essa questão de você escorar uma flor, estaquear ela e arrumar e embalar, não é que seja uma arte, mas é um processo que leva um pouco de tempo para vocês desenvolverem a técnica certinha, para não machucar a flor, para essa coisa ficar bem feita. Tem que ter um pouco tem que praticar um pouco, né? A gente pega isso com o tempo, tá? Não é nada muito difícil não, tá? Embora tenha gente que leva 20 anos e não consegue fazer, ok? Outra coisa, no caso do Phalaenopsis, porque nós vamos usar esse araminho aqui sempre para amarrar, para fazer qualquer tipo de ligação, de arrumação nessa planta, nós vamos usar o arame. E no caso do Phalaenopsis, como ele tem uma haste comprida e fina, existem alguns atalhos. A gente pode usar uma presilha, que algumas pessoas vão chamar de piranha, que parece aquela presilha que as moças põem no cabelo, né? E essa presilha, ela é muito interessante porque ela pode pegar no arame, que é usado para o Phalaenopsis, e na haste floral ao mesmo tempo. Então ela facilita, ela acelera o trabalho de se colocar, em vez de ter que ficar cortando araminha. Nós vamos fazer isso, vocês vão ver como é que funciona. Ok, vamos escolher então umas plantinhas para a gente fazer isso. Eu peguei umas aqui, uns casos assim, um pouco mais complexos. A primeira coisa que a gente faz quando vai pegar uma planta para levar numa exposição, a gente dá um asseio, dá uma arrumada na planta, né? Ver se ela está com a etiqueta, se ela está com o nome certinho. O matinho que tiver dentro a gente tira. Tem espata seca aqui, isso aqui normalmente é muito feio, então a gente tira, dá uma limpeza nela, sem deixar cair. Pronto, então está aqui a nossa planta aqui, pronta para ir para a exposição, tá? Uma bela planta aqui. Então aí a gente escolhe a estaca de bambu da medida apropriada para ela. Então essa aqui, ó, a estaca de bambu, ela entra aqui, eu vou colocar ela por trás das flores, e de maneira que ela vai ficar um pouco acima da flor. A ponta dela termina um pouco acima da flor mais alta, ok? Então tá vendo? Ela entrou aqui, ela está bem firme, tá? Até o vaso nem para em pé, por causa do desequilíbrio que é provocado por essa floração. Então ela ficou um pouquinho mais alta. Aí a gente vai fazer o seguinte, nós vamos cortar o arame que a gente precisa. São 3 flores aqui, então é um número ímpar. Nós vamos cortar um arame um pouco mais comprido, depende, essa medida exata vocês só vão adquirir com a experiência, né, com o tempo. Isso aqui tem mais ou menos uns 25 centímetros, eu vou cortar uma um pouco mais curta, de mais ou menos uns 15 centímetros, mais outra aqui de uns 10 centímetros e mais uma de uns 10 centímetros. Pronto. Então tá aqui. A primeira coisa que eu faço, vocês vejam que as flores ainda estão afastadas disso aqui. Ok? Então, eu vou pegar esse arame, vou trazer aqui, bem no centro, né? E aí você vai ter que fazer um pouquinho de força aqui. Você vai puxar ele para os dois lados e torcer, vira ele uma vez. O objetivo disso é para que ele fique bem preso no bambu e não corra o risco de ficar descendo, ele não escorrega aqui para baixo, tá ok? Bom, então eu posso ajustar a altura dele um pouco, mas ele fica bem justinho aqui. Eu vou pegar esse terceiro que eu fiz com 15 centímetros, porque são 3 flores, vou pegar e vou colocar ele aqui. Então pronto, eu tenho um tripézinho aqui, tenho 3 hastes. Eu puxo eles para cima para tirar do caminho. Agora sim, agora eu vou pegar esse bulbo que está aqui florido, eu vou prender ele na estaca de bambu. Então eu pego o araminho, ponho aqui, dou uma virada nele, uma trançada nele aqui e pronto. Notem que ele já encostou as flores aqui, mas ele não machuca a flor porque o araminho está aqui para cima. São as pequenas detalhes técnicos que a gente vai desenvolvendo com o tempo, né? Agora sim, agora eu pego ele aqui com muito cuidado para não rasgar a flor, prendo ele aqui. Se sobrar arame eu posso cortar,
Aqui sobrou um pouco, então eu pego meu alicate aqui, dou uma cortada nele aqui. Sobrou um pouquinho aqui, então aqui eu enrolo ele aqui. Enrolou aqui. E por fim eu vou ajeitar esse aqui do meio, para ele ficar bem, para a planta ficar bem mostrada. O pessoal diz, ah não, mas isso é um artificialismo, que pela natureza da planta ela não ficaria desse jeito. Mas a apresentação é tudo, né? Então se mostra realmente a beleza da planta e vejam que a planta está bem firme. Tá? Ok, então essa planta está pronta para ficar numa exposição. Vejam que como eu puxei esse bulbo para trás, ela parou com aquele desequilíbrio de querer cair. Então ela está pronta. O que eu vou fazer agora? Eu vou medir mais ou menos a largura aqui desse negócio. Então esse aqui tem mais ou menos aí uns 25, 30 centímetros de largura. O plástico de 26 centímetros tá, provavelmente vai ficar pequeno para esse, então eu vou optar pelo maior. Vou pegar o de 30, abre ele com cuidado, sem amassar, e vai devagarzinho aqui, sem pressa, não pode ter pressa nisso. Coloca isso aqui, traz ele um pouquinho para baixo aqui, ok. Agora pega aquele último araminho que sobrou e a gente coloca aqui. A gente tem dois trabalhos, né? Tem o trabalho de fazer isso antes de ir para a exposição e depois o trabalho de desfazer isso na exposição, né? Vejam que agora essa planta está embalada, pronta para viajar, pode bater, quer dizer, ela pode ficar em contato com outra planta batendo aqui, sem, ela não vai machucar, não vai ferir essa planta. Claro que não pode ser uma pancada, mas ela pode, quanto mais juntas elas tiverem na caixa, mais uma escora a outra e menos dano causa nessa flor. Então agora eu pego a caixa, coloco a planta na caixa. A disposição dessas plantas na caixa, de modo geral, a gente não coloca uma virada para cada lado, uma para cá, outra para cá, outra para cá, a não ser que você tenha muito pouca planta e bastante espaço, que você pode realmente se esparramar. De modo geral, como a gente não tem trabalho com caminhão pequeno e leva muita planta, a gente coloca elas todas alinhadas, num certo alinhamento aqui. Então essa aqui eu vou colocar nesse furo aqui do meio, ok? E outro detalhe é que as plantas mais baixas vêm aqui na frente. Então eu pego uma planta dessa aqui que está com botão, é a melhor hora de estaquear ela, né? Porque a gente consegue ajeitar ela mais ou menos da forma que a gente quiser. Então vem aqui com o palito, olha só, é rapidinho, não é muito rápido não, mas é relativamente rápido. É a mesma coisa, aqui como ela só tem duas, fica bem mais fácil, né? Então eu pego aquele arame mais comprido, não preciso daquele do meio, então eu pego mais um aqui e mais um aqui. São 3 arames nesse caso. Vem aqui os arames aqui. E eu vou pegar isso daqui, vou colocar aqui, mais uma vez com força, torcendo, vira ele para cima. Pega o araminho aqui, traz esse bulbo aqui. Pronto, já está firme aqui. Aqui vocês vão ver que a haste floral está se afastando do palito. Então eu posso pegar talvez um pedacinho pequeno. Isso tem que ir ajustando à medida que vai fazendo. Olha aqui, ó. Posso pegar isso daqui, coloco ele aqui. E aqui, bom, aqui obviamente eu deixei comprido demais esse negócio. Foi só mais ou menos para mostrar para vocês. Eu corto o excesso. Não existe arrumação de plantas sem desperdício, né? Você tem que desperdiçar um pouquinho, né? Entra aqui, pronto. Aqui, agora eu pego, esse aqui obviamente vai um plástico de 26, um plástico menor. Entra o plástico aqui, corta-se aqui. E essa daqui, como ela é mais baixinha, ela vai vir aqui na frente. Aqui na frente, pronto. Então essa daqui, embora, tá vendo que ela tá tocando aqui, essa folha tá tocando aqui.
não tem problema nenhum. Se não fosse o plástico, só o fato dessa folha estar aqui tocando nessa flor, machucaria essa flor. Mas com o plástico ela não vai machucar. E repito esse procedimento para as plantas todas que vão, né? Então essa aqui, depois de embalada, vai entrar aqui, porque é uma planta mais alta, e assim por diante, para a gente ter uma caixa completa, bem feita. No caso do Phalaenopsis, aí é tranquilo. Vou usar essa caixa aqui emprestada um pouquinho. Eu já coloquei a âncora, agora eu pego aqui, escolho um furo, coloco ele aqui, vai até o fundo, ok? Tá ali. Eu agora vou medir mais ou menos a distância que eu preciso, vou pegar um alicate. Esse tem que ser um alicate um pouco mais reforçado, porque o arame é um arame um pouco mais duro. E aí eu vou acompanhar aqui a curvatura natural desse negócio. Aqui, ó. Então, e agora sim, agora aqueles grampinhos que eu falei. Entra um grampinho, uma presilha, uma piranha, entra um aqui, pode entrar outra aqui. Pode entrar mais uma aqui em cima, e se vacilar ainda coloca uma outra lá em cima. Só para forçar um pouquinho aqui. Bom, colocou aqui. Tá vendo? Ela já está presa no arame, bonitinho. Agora eu vou usar aquele plástico mais fino e mais comprido e vou ajeitar ela aqui com cuidado. Normalmente as pessoas fazem isso em pé, mas como eu estou meio velho, eu gosto de trabalhar sentado aqui, né? Ó, vejam que o plástico protegeu a haste floral inteira, tá? E agora sim, agora eu pego um araminho aqui e só prendo ele aqui. Essa proteção é retirada na hora de expor essa planta. É óbvio, ninguém vai expor uma planta com plástico, né? E ela fica protegida. Ainda existe um outro plástico também que pode ser colocado aqui embaixo. Tem um plástico que ela ensaca a planta aqui embaixo, porque o Phalaenopsis tem o hábito de deixar a folha caída, então isso pode machucar a planta. Então a gente coloca ele num outro aqui que vai forçar um pouquinho isso para cima e vai proteger as folhas também da planta. No caso aqui eu coloquei só esse. Essa planta está protegida aqui, então ela poderia viajar sem problema algum. No caso da Vanda, como a Vanda normalmente dá uma floração um pouco mais ampla, né, mais espalhada, essa sim, eu vou usar quase sempre, eu vou usar o plástico de 30 por 30. Primeiro, antes de mais nada, aquilo que eu falei do fazer o escoramento disso. Então o que acontece? Eu pego aqui aquele araminho, joga aqui nesse negócio aqui, para quê? Para não permitir que isso venha a quebrar. E agora sim, agora eu venho com plástico, com muito cuidado, muito jeitinho. Pega aqui, está protegido. Bom, vocês vão notar que essa Vanda aqui, ela não está plantada no cachepô, como aliás é o caso da maioria das Vandas comercializadas, ela não está plantada no cachepô, ela está assim, ó. Então como é que eu vou transportar essa Vanda? Normalmente isso vai numa caixa. Se eu pegar essa Vanda e colocar ela na caixa desse jeito, eu vou quebrar as raízes dela. Eu não quero fazer isso. Então o que eu faço? Eu dou uma olhada nisso primeiro, vou umedecer essa raiz. E aí sim, na hora de colocar na caixa, essa raiz pode virar aqui para... Eu não vou forçar não, senão ela quebra. Ela pode virar aqui para cima, isso pode ser ajeitado, pode numa caixa média, dessas caixas mais altas, pode colocar até umas 12 plantas dessa. E o fato é que se uma encostar na outra, ela não machuca porque o plástico protege. Ok, gente? Então essa é a forma que a gente faz para preparar plantas para exposição, para que as plantas possam viajar 2, 3, 4 mil quilômetros, sem problema algum de chegar a planta machucada, ferida, tá? Nós temos um caminhão, obviamente, adaptado para transporte de plantas, ele é isolado, ele não precisa ser refrigerado, mas ele é isolado, então a planta consegue viajar até 3 dias nesse caminhão sem sofrer qualquer problema. Para aqueles amadores que vão levar no seu carro, fica muito mais fácil transportar uma planta dessa que está protegida do que
ter que ajeitar uma planta e torcer para não pegar um quebra-mola, né? Para não chegar com as flores todas machucadas, ok? Espero que tenham gostado do vídeo, continue acompanhando a gente. Esse é um vídeo, vamos dizer, suprapartidário. Ele serve para Cattleya, serve para Phalaenopsis, serve para Vanda, para Oncidium, para uma série de coisas, e vai ajudar vocês a chegarem com plantas um pouco melhores aí na exposição. Ok, gente?